Seja bem-vindo ao canal Tudo em 3 Minutos. Hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, bem intrigante. O caso de Phil Schneider. Ele se apresentava como geólogo, engenheiro, ex-militar, né? E dizia estar envolvido na construção de bases subterrâneas secretas nos Estados Unidos. Exato. E, bom, as fontes para nossa conversa aqui são principalmente os relatos e palestras do próprio Schneider. Tem uma específica de 1995, que foi pouco antes da morte dele, que é bem misteriosa. Misteriosa mesmo. As alegações dele são realmente extraordinárias, sabe? Falando de confrontos com ETs, segredos governamentais profundos, é muita coisa. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. Qual é a essência do que o Schneider alegava? E por que, né? Isso ainda gera tanto debate. A ideia é entender os pontos centrais dessa narrativa tão complexa. Bom, para começar, ele afirmava ter trabalhado nessas bases militares subterrâneas profundas, as JUMPs, certo? Descreveu tecnologias de tunelamento super avançadas. Sim, ele falava de máquinas que perfuravam rocha, tipo, a quase 11 quilômetros por dia, usando lasers ou algo assim que criava túneis com um núcleo vítreo, sabe? Uma tecnologia impressionante para a época. 11 quilômetros por dia. E a escala, isso que é fascinante. Schneider mencionou 131 dessas bases secretas só nos Estados Unidos e mais de 1.400 no mundo todo. 1477, ele disse? Isso. E todas conectadas por trens de levitação magnética, maglevs, de alta velocidade. Uma rede subterrânea global. E o financiamento disso tudo? Como ele explicava? Porque, nossa, parece algo astronômico. Pois é, esse é um ponto-chave. Ele falava de um orçamento secreto, né? Algo gigantesco. Mencionava cifras como 1,25 trilhão de dólares por ano. 1 trilhão e 250 bilhões. Ele chegou a sugerir que isso seria tipo 25% do PIB americano da época, segundo algumas fontes que ele citava. Agora, a origem exata desse dinheiro, dos relatos dele, fica meio no ar, sabe? Especula-se sobre operações clandestinas, desvios, enfim. Entendi. E aí, nesse contexto de trabalho secreto, vem o incidente mais famoso que ele relatou, né? O da base de Dulce, no Novo México, em 79. O que ele contou sobre isso? Então, segundo Schneider, durante uma escavação para expandir a base, eles teriam, tipo, furado sem querer uma base alienígena que já existia ali. Bem antiga, talvez 400, 500 anos. Furaram uma base alienígena. E aí? Bom, levou a um confronto direto, bem violento. Confronto com quem, exatamente? Ele descreveu? Descreveu. Ele relatou ter ficado cara a cara com um alienígena cinza, né, o Grey. Mas um Grey alto, de uns 2,10 metros, com um cheiro horrível, insuportável, ele disse. Nossa. E o que ele fez? Ele reagiu, né? Pegou a arma e atirou. Diz que matou um deles. Mas aí ele foi atingido por uma arma de plasma, foi o termo que ele usou. Queimou o peito dele, ele perdeu uns dedos da mão esquerda. Caramba. E ele dizia que isso depois causou um câncer nele. Foi bem grave. E o resultado geral desse confronto teve mais gente envolvida? Segundo o relato dele, foi um massacre. Ele alegou que 66 soldados americanos da Força Delta e outros morreram ali, e que só 3 humanos sobreviveram, ele incluído. 66 mortos? É uma história em tanto. Muito dramática. E se tornou central, né, em tudo que ele contava. E ele ligava esse evento a alguma coisa depois? Tipo, nas relações entre governo e alienígenas. Ligava assim. Ele afirmava que esse confronto meio que forçou o governo dos Estados Unidos a fazer um novo acordo com esses seres. Ele chamava de Tratado de Griata. Mencionava datas como 1954 ou 59. Varia um pouco. Tratado de Griata. E qual seria o acordo? Basicamente, como o governo não conseguiria vencer uma guerra tecnológica, né? Eles teriam permitido que os alienígenas continuassem abduzindo humanos e animais. Para experiências. Em troca, o governo receberia tecnologia avançada deles. Abduções permitidas em troca de tecnologia. E tinha algum controle, alguma
supervisão? Ele mencionou que uma lista dos abduzidos, pelo menos, deveria ser entregue para o tal Comitê Majestic 12. Ah, o Majestic 12? Aquele grupo super secreto que sempre aparece nessas histórias, né? Exatamente, que seria formado por cientistas, militares, gente do alto escalão do governo, para lidar com OVNIs e tecnologia alienígena desde os anos 40. Claro, a existência do MJ-12 nunca foi confirmada oficialmente, né? Parte da teoria. Entendi. E, além disso, dos confrontos, dos tratados, as alegações dele iam mais longe. Outras tecnologias, eventos mundiais. Ah, com certeza. Ele afirmava que o governo tinha tecnologia, sim, 1.200 anos à frente da nossa, da civilização. 1.200 anos? É o que ele dizia. Isso incluiria, por exemplo, máquinas capazes de causar terremotos. Ele até citou exemplos. São Francisco em 89, Kobe no Japão em 95. Causar terremotos! E ele falou de mais alguma coisa nesse nível? Falou, mini-armas nucleares, que ele associava aos atentados do World Trade Center em 93 e de Oklahoma City em 95. E chegou a dizer que vírus como o da AIDS seriam, na verdade, criações para controle populacional. Meu Deus. Terremotos, mini-bombas, vírus... São acusações pesadíssimas. Ele via um propósito maior por trás disso tudo, uma agenda. Sim, ele acreditava que tudo isso era parte de um plano maior. Um plano alienígena para estabelecer uma nova ordem mundial. E que esse plano incluía eliminar, 90% da população humana até 2029. 90%? E ele ainda fez aquela revelação sobre o pai dele, né? Isso, chocante também. Diz que o pai, Oscar Schneider, confessou no leito de morte que era um ex-cientista nazista, que foi levado para os Estados Unidos. Um cientista nazista? Tipo a Operação Paperclip? Exato. Só que o Schneider dizia que o pai foi trazido antes mesmo da Paperclip se tornar pública, sabe? Aquele programa que trouxe centenas de cientistas alemães, muitos com passado nazista, para os Estados Unidos depois da guerra. Essa conexão familiar deixava a história dele ainda mais complexa. A causa oficial no início foi divulgada como derrame, ataque cardíaco, mas depois mudaram para suicídio. Mudaram para suicídio? Sim. Só que a ex-esposa dele, a Cynthia Dreyer, e outras pessoas próximas nunca aceitaram essa versão. Eles apontam várias inconsistências e principalmente o fato de que todos os documentos dele, as fotos, as amostras de metais estranhos, os supostos artefatos alienígenas que ele tinha começado a mostrar nas palestras, tudo sumiu do apartamento. Tudo sumiu. Tudo. Isso sempre alimentou a suspeita de que ele foi assassinado, né? Talvez para ser silenciado. Uma morte cercada de mistério que acaba dando ainda mais força, ou pelo menos mais estranheza a tudo o que ele dizia. Sem dúvida. E olha, independentemente de a gente acreditar ou não nos detalhes, né, que são bem fantásticos, da história do Phil Schneider, o caso dele força a gente a pensar até que ponto governos podem operar em segredo. Que verdades podem estar escondidas por aí, sob camadas de sigilo, talvez até desinformação. É verdade. E talvez a questão mais humana disso tudo. O que levaria alguém a arriscar a própria vida para trazer à tona histórias assim? Histórias tão explosivas e tão difíceis de provar. É uma reflexão que fica, né? Com certeza fica. Uma história complexa e que continua a gerar perguntas. Curta, comente e compartilhe. Tchau, tchau.